Eu já queria começar esse vídeo aqui dando dois avisos, tá? Tanto para você que fica incentivando a galera a poder abrir um CNPJ MEI e comprar carro com CNPJ, falando sobre o desconto ali e tal, e para você que fica caindo nessa falácia, tá? Então veja até o final que eu vou explicar o quanto esse negócio de comprar carro com CNPJ é uma das maiores loucuras e pode te enrolar demais financeiramente, tá? Antes de mais nada, né, para você que já me conhece aí e tal, tá sempre seguindo meus vídeos, muito obrigado. E para você que não me conhece ainda, meu nome é Eduardo, sou contador, tenho uma empresa de contabilidade, onde o nosso foco é justamente trabalhar com micro e pequenos empreendedores. Então, além da gente poder cuidar de toda essa parte, né, contábil dessas empresas, eu também crio conteúdo nas redes sociais, não somente aqui no YouTube, mas também lá no Instagram e tal. Eu vou deixar na descrição aqui, dá uma olhada lá que eu sempre estou trazendo conteúdo de muita qualidade. Primeiro de tudo, eu vou contar a minha história aqui relacionada à primeira experiência que eu tive relacionado a esse negócio de empresa ficar comprando carro e tal, tá? Para depois vocês entenderem o contexto e o porquê que é tão prejudicial isso. Primeiro de tudo, eu sempre trabalhei em empresas um pouco maiores, né? Tanto já falei aqui em alguns vídeos relacionado, né, ao ramo de engenharia e tal. E eu percebia que o tipo de operação que a galera tinha ali com os projetos do engenheiro poder chegar até o cliente e tal, era sempre se tratando de carro alugado, né? Eu já vi um ou outro ali que teve um carro comprado e tal, na maior parte do tempo, a maioria da frota era alugada, visto que a questão da depreciação, né, do patrimônio ali, o veículo, no caso de um ativo imobilizado, ele pode ser, como é que fala, prejudicado, entendeu? Se tratando da operação da empresa, no caso de uma venda disso, entendeu? Então eu já vinha com esse tipo de pensamento na minha cabeça relacionado à questão de ter carro próprio na empresa, né? Quando eu fui montar meu escritório a primeira vez não, tô nele até hoje, né? Fez 4 anos aí. Eu recebi o primeiro cliente aqui no escritório, onde ele falou comigo que, tipo assim, eu tô a fim de abrir um CNPJ e tal, para poder, minha empresa tá faturando acima de 20 mil e tudo, né, de uma microempresa ali, poder fazer a apuração corretamente, emissão das notas e tal. Eu falei, beleza. Aí, pô, fechamos o trabalho, fechamos a questão da abertura de empresa também e tal, fizemos tudo, certificado digital, aquela coisa toda. Aí a pessoa vira e fala, na hora que a empresa é liberada, né, pela junta comercial daqui, eu pego os documentos, tanto o contrato social quanto o cartão CNPJ, e entrego para a pessoa, né, tanto por e-mail quanto por WhatsApp ali. E nessa época ela virou para mim e falou assim, nossa, falou pelo WhatsApp, né, eu mandei o print relacionado ao e-mail que eu tinha mandado, falei, olha, tá no seu e-mail e tal. Ela, nossa, eu vou pegar esse CNPJ aqui e já vou comprar um carro na concessionária. Aí eu falei, tá, tem certeza e tal? Ela falou, tenho, porque um amigo meu comprou, ele teve desconto de 15, 20% ali e tal, e eu acho que eu vou conseguir um descontão. Ele já até me falou relacionado ao vendedor ali. Aí eu falei, tá, mas você não acha que é prejudicial, não? A sua empresa foi nascida agora, não tem nem um dia e tal. Ela, não, eu quero, tal. E, tipo assim, ela não tinha me confirmado, já, por mais que eu já entendi a letra, né? Eu virei para ela e falei assim, olha, você comprando o carro no CNPJ agora, você não vai poder vender ele durante 12 meses e tal, é justamente sobre isso que eu tô falando. Muitas vezes você pode ter o desconto agora e tal, e a pessoa simplesmente, Eduardo, eu não quero saber. Eu consegui o desconto lá, se eu fosse comprar com pessoa física era um, isso é outro, e, né, eu vou comprar. Eu fiquei com aquela sensação assim, poxa, então não tenho o que fazer, basicamente não tenho o que fazer. E com isso foi passando o tempo, né? Ela comprou o carro, então toda vez que tinha que fazer manutenção, revisão ali de 10 mil e tal, tinha que ter uma emissão de nota de entrada, aquela coisa toda e tal, então era mais trabalhoso também. E se tratando aí sem problema, até porque eu cobrava pelo serviço, tá? Agora, o que ela começou a perceber foi que a confusão que ela tinha se tratando da empresa, primeiro que a empresa dela era um MEI, quando foi transformar ali, ele estava com faturamento entre os 15 e 20 mil, que nem eu mencionei, né? Então, você está começando a empresa ali, 15 e 20 mil, principalmente para empresa de comércio, é mais difícil, até porque você tem estoque, entendeu? Você tem que ter um custo muito bem, sabe, tabelado ali e tal, para você poder saber relacionado à questão do lucro mesmo, da distribuição, revenda, aquela coisa toda. E eu falei, cara, vai com calma e tudo. E ela simplesmente, quando ela comprou, ficou uma felicidade, né? Até o momento de poder fazer o seguro, que seguro também não é barato para pessoa jurídica, tá? Às vezes é muito mais caro do que para pessoa física. Aí a gente foi vendo que chegava, só para vocês terem uma ideia, a prestação aí dava na faixa de uns 3 mil reais, mais ou menos, entendeu? E a empresa dela estava ali com faturamento total de 20 mil, 15, 20 mil, né?
E vocês já conseguem perceber que o caixa já tomou uma daquelas. E ela foi fazendo isso. E, pô, né, um dia após o outro e tal, pedalando aqui, pedalando ali. E eu falava com ela, falei, olha, você não acha que a gente precisa poder fazer uma organização financeira na sua empresa? Porque eu acho que você está fugindo muito do planejamento, você não está conseguindo pagar o imposto, né? Você não está conseguindo poder arcar com a sua empresa ali, a contabilidade começou a atrasar, aquela coisa toda e tal. E ela simplesmente, né, não, deixa pra lá. E continuou. Só que chegou um determinado momento que, tipo assim, ela não conseguiu honrar com a questão do carro, né? E o carro tem outro que ele não consegue vender em 12 meses, né? Antes de 12 meses ele não consegue, até porque tem um convênio, se eu não me engano é o de ICMS, né? Que é o 64 de 2006, e esse convênio impossibilita a empresa de poder vender nesse intervalo de tempo aí. Acabou que virou uma bola de neve muito grande, né? Do sexto mês para frente ela já não estava conseguindo pagar, então ela pegava daqui, pegava dali e tal, e ela começou a virar aquela loucura. E por isso que eu trouxe para mim, relacionado a essas questões, agora eu vou trazer para a questão da empresa em si, por que eu não recomendo isso? Porque primeiro, para você chegar a abrir uma empresa e já ter um passivo muito grande ali, eu vou te falar que isso vai te prejudicar demais, tá? Vai te prejudicar demais. Não tem como você começar uma operação de uma empresa ali, porque você pode falar, 20 mil é um valor bom ali e tal, mas não é. Se tratando de comércio, não é. Principalmente para você dar uma emocionada de já comprar um carro ali, para pagar, sei lá, 3 mil de prestação. Entendeu? Então não é, tem que tomar cuidado com isso. Entendeu? E eu vejo muitas pessoas em rede social, galera, que tipo assim, recomendando o tempo inteiro. Eu sei que também tem a parte do cara ali de poder, sabe, ficar emocionado. Já abriu um CNPJ, já quer comprar um carro. Nem faturamento ele tem direito e tal. Só que as pessoas vão incentivando isso também e vira um comércio, né? Onde, só para você ter uma ideia, se tratando da questão contábil ali, a depreciação de um veículo, quando ela está, né, como um ativo mobilizado, quando uma empresa compra, vira um ativo mobilizado dela, né, que é uma conta contábil ali. E você começa a perceber que aquele ativo mobilizado ele tem depreciação, né, que pode chegar até 20% ali todo ano. Entendeu? Então vocês consideram que, sei lá, num financiamento na maioria das vezes fica em 4, 5, 6 anos, você vai ficar com aquele valor inteiro ali que no final, depreciando, né, se você for vender ele, você vai pagar um ganho de capital enorme, sabe? Enorme, que você não vai ter condição de arcar. Além de não conseguir arcar no carro no decorrer daqueles anos ali. Eu estou falando 5 anos aqui porque, né, é o extremo, né? Mas a maior parte das pessoas não consegue nem passar de 1 ano. Então, poxa, tenha consciência daquilo, sabe? Você que é MEI, pior ainda. Sabe? Você que é MEI, você tem que ter mais atenção. Se a gente for analisar o faturamento anual do MEI, ele corresponde a 81 mil, mas ele corresponde aos 12 meses ali. E o poder de compra, que na realidade, né, o que vale ali você poder comprar um carro, é 80% desse faturamento, dando na faixa de 60, 64 mil ali. Vale a pena você pegar desconto, sabe, para comprar um carro zero e já simplesmente acabar com o limite de compra da sua empresa? Você acha que vale a pena mesmo? Entendeu? Então vocês percebem que a questão da bomba relógio, ela vai explodindo de uma certa forma e as pessoas, né, acabam criando mercado disso, infelizmente. Né? Infelizmente, no outro vídeo aqui eu falei sobre a questão do prazo de pagamento das agências lá e tal. Se você não conferiu esse vídeo, dá uma olhada lá, onde eu falo sobre a questão que foi criado também um mercado de crédito, de antecipação e tudo. Então, infelizmente, vão acontecer nos mercados disso, sabe? Só que as concessionárias começaram a perceber também que o índice de inadimplência estava muito alto, né? Por mais que ela consegue dar busca e apreensão no carro ali, que está devendo, elas começaram a perceber que, poxa, às vezes você está liberando um limite aqui de crédito para uma pessoa que não tem condição de poder arcar com isso. Eles começaram a brecar um pouco, né? Começaram a não liberar, então a empresa acaba precisando de um histórico financeiro ali e tal. Por isso que eu falo para você, gente, não tem como, você que quer começar uma empresa, tô falando de gente que leva a sério o negócio, tá? Você quer começar uma empresa, ficar emocionado achando que você comprar um carro ali vai resolver seu problema, tá? Não vai. Eu já vi pessoas, inclusive, trabalhando às vezes no comércio, né, de eventos maiores assim e tal, aquela pessoa que vende sanduíche, vende essas coisas, quer comprar um carro ali para poder, né, como é que fala? Onde ela vai, o carrinho que ela vai vender o produto dela, mas ao mesmo tempo a gente consegue perceber que, tipo assim, vira um custo muito alto. Então a gente precisa poder fazer uma análise mais aprofundada disso, tá? Não sou contra comprar, não, mas é porque na maioria das vezes a gente percebe que, sabe, é uma loucura, entendeu? Simplesmente você tem um faturamento ali, sei lá, de média de 6 mil por mês. De repente você quer comprar um carro zero de 70 mil, gente. Sabe? Tipo assim, é uma loucura.
Sabe, é uma loucura. E eu vejo, todas as vezes que entra em contato cliente com a gente aqui, eu sempre estou falando sobre isso. Sabe, é uma loucura, não faz isso. Essa empresa já vai começar devendo um capital que ela nem consegue pagar. Entendeu? Então eu tô falando isso pro lado bom de vocês não ficarem emocionados com o negócio de carro. Sabe? É muito melhor você poder. Ah, você quer comprar um carro ali? Compra na pessoa física. Entendeu? Compra na pessoa física, vai ser muito melhor. Sabe? Eu sei que às vezes você não tem crédito para isso, mas aí é caso de você poder repensar a sua vida financeira. Às vezes o carro não é aquele momento ideal ali. Entendeu? Então é só isso que eu queria poder falar com vocês, sabe? Pra gente poder ter a consciência de questionar situações que valem ou não pra gente. Então, combinado? Vai por mim, tá? Vai por mim. Você que deseja estar comprando um carro aí zero, todo mundo quer, sabe? Eu pelo menos tenho o meu, custei para poder comprar o meu, entendeu? Comprei um, parcelei de 4 anos, terminei de pagar ele, peguei a entrada, comprei o outro, entendeu? É a vida. Então, mas o que não dá é para você simplesmente não ter condição de poder pagar o carro, sabe? E se embolar e comprar aquilo no início ainda, entendeu? Então a gente precisa poder avaliar esse tipo de situação, tá? Que nem eu falei aqui, na questão da empresa, a empresa tem um bem depreciativo ali, que depois quando você quiser vender o carro, você vai pagar mais para vender. Entendeu? Então é sobre isso que eu estou falando. Caso você tenha um CNPJ MEI, às vezes, poxa, você quer poder fazer um planejamento do longo prazo e tal. Primeiro que eu não vou te indicar carro, tá? Isso é só para poder a gente colocar o pé no chão aí. Mas se você quiser ter um planejamento financeiro mais do longo prazo, a gente entender o produto ou serviço que você vende, fazer um planejamento financeiro ali, de saber para onde você vai, qual é a ideia do seu micronegócio, entendeu? Qual público que você quer atingir, entendeu? Quanto você espera poder faturar, lidar com as questões das responsabilidades ali, entendeu? Entender a questão do pé no chão, sabe? Ter mais clareza para o caminho que você vai trilhar. Entre em contato com a gente, que vai ser sempre um prazer poder atender todos vocês aqui, entendeu? Nas minhas redes sociais eu falo muito sobre isso, a questão de como a gente consegue, pelo menos, sabe, questionar as situações que a gente está vivendo ali, tá? Então não caia nessa, tá? Não caia nessa. Eu deixei um avisado aqui para às vezes quem está vendendo esse tipo de coisa, achando que está ajudando, está prejudicando. Mas você aí que, poxa, é o consumidor, a pessoa que vai pagar por aquilo, vai ficar refém de uma prestação por muito tempo aí, cara, sabe, questiona aquilo, entendeu? Começa a perceber, eu acho que se você respirar pelo menos, eu sempre uso aquela tática ali, respira pelo menos umas 5 vezes para você poder pelo menos saber qual o caminho que você está lidando ali. Tranquilo? Mas querendo ou não, você que chegou até o final desse vídeo, eu quero deixar o meu agradecimento para você aí, tá? Eu gosto sempre de estar trazendo muito conhecimento para vocês, de aprendizado, até porque eu ensinando para vocês, eu também aprendo, entendeu? Então, o que a gente puder contribuir aí, tá? Eu trazer casos reais para a gente trocar uma ideia também, e acaba que faz com que as pessoas que estão ali naquele momento não passem pelos erros que eu vejo a galera cometendo. Fechou? Então, até o próximo vídeo.